Vamos em frente, então. Gente, por que eu decidi fazer essa jornada? Primeiro, quero me apresentar para quem não me conhece, eu sou a Jéssica Seste, sou professora de Educação Física, sou uma pessoa que estuda, eu me considero uma autodidata, que estuda diversos assuntos, como uma boa e bela geminiana. Eu gosto de juntar todas as coisas, colocar a minha autenticidade e criar coisas, assim. Eu sou assim desde pequena, e esse trabalho é algo criado dentro de várias coisas que eu estudo. Eu sou consteladora também, terapeuta, fiz vários cursos de terapias corporais, fui personal trainer por anos, sempre fiz várias coisas ao mesmo tempo, tá? E esse trabalho, essa metodologia da jornada do olhar consciente, eu criei por dentro da minha história. Isso não tem em livro nenhum, tá? Isso eu recebi conhecimento dos meus professores, que receberam dos professores deles, e assim sucessivamente. E cada um de nós coloca a sua autenticidade no seu trabalho. Então, isso que vocês estão recebendo aqui é um compilado de diversas coisas, tá? Que eu sinto que foram importantes para mim, para eu superar coisas da minha vida. E eu sinto que tem uma importância a gente estudar tudo que forma o nosso banco de dados, tudo que forma o nosso referencial de mundo, porque é assim que a gente muda o olhar para a nossa vida, tá bom? Então, onde é que começou a nascer esse trabalho? Assim, ele começou a nascer muito antes do que eu posso imaginar, né? Porque eu sinto que eu já vim com alguma missão, assim, cada um de nós tem o seu propósito e a sua missão. E a minha principal missão, ela é comigo mesma. Ela é de superação, ela é de me amar, ela é de reconhecer e amar a minha história. E eu já começo a me emocionar falando disso, porque, gente, essa jornada, ela é, em primeiro lugar, pela minha história. Porque eu vou receber muitas curas fazendo isso. Isso não foi entregue ainda de forma alguma em lugar nenhum, nem dentro da minha consultoria, da minha mentoria, nada, tá? Essa é uma coisa exclusiva aqui, para vocês. E é muito para vocês também, é claro, porque a gente se liga muito pela nossa humanidade. E onde que começou tudo isso? Teve um momento da minha vida, eu acho importante vocês saberem, que eu estava assim com muita raiva, estava muito triste, estava muito deprê, estava culpando tudo e todos pela situação que a minha vida estava, e principalmente o meu pai. Quem conhece um pouco da minha história e quem assistir a jornada vai saber um pouco mais, né? Hoje tudo isso já é diferente, mas por muito tempo eu tive muitos problemas, né, de relação com o meu pai e com a minha mãe em alguns momentos também, mas principalmente com o meu pai pela nossa história, pela história que nós viemos também resgatar aqui, que hoje eu sei, né? Então, em alguns momentos de muita raiva, um dia eu falei para minha mãe que eu queria, assim, cometer uma violência brutal contra o meu pai. E normalmente eu não falo isso no público, porque as pessoas se apavoram um pouco. Mas a primeira coisa que eu quero chamar vocês é para que vocês deixem os julgamentos e o olhar crítico de lado e comecem desde já a se identificar com esse conteúdo, a se identificar com as coisas que eu estou falando e pensar dentro de vocês o que vocês já sentiram parecido com isso, para que vocês possam encontrar o caminho de vocês de cura também, tá bom? Eu estou caminhando no meu, tá? A gente não encontra um 100% de cura, mas a gente vive com leveza. A gente já pode, depois dessa jornada, depois da aula de hoje, sair entendendo mais coisas e vivendo com mais leveza. Nesse momento que eu estava com muita raiva, que eu estava muito estressada, que eu estava culpando meu pai pela vida, a minha mãe viu a minha situação e mesmo ela tendo uma situação difícil com meu pai naquele tempo, ela me falou assim, não, Jéssica, isso não é normal, vamos procurar uma terapia, tu está precisando de ajuda, não pode seguir assim, entendeu? Não interessa quem está certo e quem está errado, o primeiro lugar está a tua saúde. E na época eu não tinha condição de pagar, ela pagou para mim lá a terapia. E eu fui. Eu cheguei na terapia, gente, suava frio, nervosa. E eu lá, pensando aqui dentro da minha mente, como que eu ia convencer o terapeuta de que a minha história não tinha solução. Eu pensei, não, minha história é única, minha história é triste, meus problemas são os piores problemas do universo, não tem solução, não tem o que fazer. E eu criando aquela história, eu na sala de espera ali. Suava frio, tremia e pensava e nervosa, e o que eu vou falar para esse homem, o que ele vai me perguntar, como é que vai ser. Aquele medo de demonstrar vulnerabilidade, sabe? Mas com a certeza de que o meu problema era o pior problema do mundo. E, gente, eu tive coisas tristes na minha história. Ainda tem algumas coisas tristes. Mas estava muito ligada à forma como eu olhava. Durante a jornada vocês vão entender isso. Quando eu entrei no consultório dele, ele perguntou assim o que eu estava querendo, como que eu me sentia, por que eu estava ali. E eu já comecei a contar para ele a pior história que eu considerava que mais tinha me traumatizado na minha infância. E, gente, olha como é que é a mente do ser humano, como é que a gente é com a gente mesma, né?
Porque eu pensei assim, eu estou buscando uma terapia para solucionar, mas hoje eu vejo que naquele momento eu não queria solução. Eu queria que ele me dissesse assim, não, Jéssica, tu tá sentenciada, é isso aí mesmo, tua história é mais triste, não tem o que fazer. Tá. Mas ele me ouviu com muita paciência. O Wilton Amato. Aí eu comecei a contar para ele, porque uma vez meu pai e minha mãe brigaram, e eu tinha 6, 7 anos, e daí, meu pai me prendeu no carro, e minha mãe saiu, e eu queria sair, e meu pai não deixou, e a minha mãe não sei o quê. Gente, uma história, mas uma história, que hoje eu dou risada, tá? Dou risada de mim, pelo amor de Deus, não me entendam mal. E aí ele deixou eu contar toda aquela história, eu chorei, fiz todo um auê, meu Deus, que sofrência. Cada vez que eu contava aquela história, eu sofria tudo de novo, como se fosse a primeira vez. E aí ele me olhou e ele disse assim, Jéssica, mas o que realmente aconteceu em relação a ti? Teu pai te obrigou a ficar no carro? Ele gritou contigo? Ele te bateu? E eu respirei, assim, eu pensei, não. Tá, e a tua mãe? O que aconteceu? Tu não conseguiu ficar com a tua mãe depois? E eu, não, depois. E ele, tá, o que aconteceu depois? Eu disse, não, o que aconteceu depois é que meu pai estacionou o carro, e daí a gente saiu e entramos em casa, e foi isso. E ele, tá, então não aconteceu nada? Nesse dia não aconteceu nada. Gente, nesse momento eu queria cavar um buraco e me enfiar no chão, de vergonha. Porque ele, com poucas palavras, eu estou resumindo aqui para vocês, mas com poucas palavras ele desconstruiu uma construção mental que eu tinha feito e que eu vivi 20 anos presa naquela construção mental daquela história, me justificando a minha vida pelas histórias, entendem? Eu me justifiquei por coisas que eu interpretei. Lá na minha criança, eu criei uma história para mim. E eu segui acreditando naquilo e construindo a minha vida adulta, adolescente, adulta, baseada naquela referência, entende? E daí, quando eu cheguei em casa, eu comecei a pensar, bom, se eu não interpretei da forma correta essa história, mesmo acontecendo muitas coisas graves e tristes, pode ser que eu não tenha interpretado bem todas as outras histórias. Pode ser que eu não esteja vendo a minha vida como ela é. E aí eu comecei a prestar atenção para essa questão do olhar, que o que define a minha vida é a forma como eu vejo ela. Os fatos são muito importantes, mas normalmente a gente não fica com o que é. Normalmente a gente interpreta pelos referenciais de mundo que a gente tem. E aí eu comecei a me interessar, a simplificar minha vida pelo meu olhar. Por isso que é jornada do olhar consciente, porque quanto mais consciência, mais a gente consegue ver a vida como ela é, a nossa história como ela é, e tirar o foco do problema e botar na solução. E é esse caminho que eu quero trazer aqui para vocês hoje. E eu comecei a estudar tudo que eu percebia que poderia transformar o meu olhar, tudo que formava o meu banco de dados, tudo que formava o meu referencial de mundo. E uma das primeiras coisas foi a constelação, essa coisa transgeracional. E depois muitas outras que aqui eu vou estar falando para vocês, tá bom? Vamos para frente. Então, o grande motivo é esse, gente. É que eu penso assim, se eu, com toda a minha história triste, com todas as coisas que eu passei na vida e com todas as fossas, fundo de poço onde eu não queria viver, consegui sair e hoje estou aqui falando para algumas pessoas, entendeu? E contando a minha história e mostrando alguma superação, qualquer um de vocês, qualquer uma de vocês pode fazer isso. E para mim demorou um pouco mais? Sim, porque eu demorei para encontrar algumas referências, eu demorei para encontrar professores com que eu me identificasse. Mas, com certeza, se vocês se identificam comigo, vocês podem encontrar algumas respostas por dentro do meu caminho e da minha história e construírem o caminho de vocês. Então, é para isso que a gente está aqui, tá bom? O que vocês vão receber aqui? Depende de vocês. Mas o que vocês podem receber ao final dessa aula e ao final dessa jornada, se vocês se comprometerem com vocês mesmas, com vocês mesmos, tá? Paz interior, diminuição dos diálogos internos, tá? Que não nos permitem estar aqui agora, vivendo a vida, percebendo as coisas no presente, sendo grato ao que a gente já tem, vendo a beleza que tu já é, que está aí dentro, porque a mudança é a desconstrução de imagens, a mudança não é para fora, a mudança é a gente desconstruir as barreiras que a gente criou e poder ver o que a gente já é e ainda não está vendo. Essa viagem é para dentro, nós vamos fazer uma viagem para dentro, tá bom? Focando sempre na solução. O que a gente vai fazer também?
Destravar o que é necessário na vida por meio do conhecimento colocado em prática. Gente, o conhecimento ele pode ser obstrutivo, tá? Ele pode ser obstrutivo se tu não está conseguindo colocar em prática. Nós vamos trazer aqui formas de colocar todo esse conhecimento em prática. Eu estou aqui situando vocês de algumas coisas que a gente vai trabalhar, tá bom? O que vai te possibilitar? Te conhecer para saber teus reais valores, construir tua vida dentro dos teus valores, parando de ir atrás de coisas que tu imagina que é bom, de referência que tu não sabe de onde veio. Porque às vezes a gente fica refém das nossas referências. Por vezes eu penso assim, eu acho que ser uma boa mãe é isso. Mas eu nunca me perguntei por que eu acho se isso é bom para mim. Então a gente vai aprender a se questionar, tá? Com certeza vocês vão ter uma melhora notável nos relacionamentos e mais clareza, porque as pessoas são espelhos para nós. E à medida que nós nos conhecemos, nós conhecemos e podemos compreender mais as pessoas. Então, percebam quantas coisas, quanto caminho a gente vai trilhar nessa jornada, nesses 4 dias, tá bem? A gente vai aprender a alinhar o conhecimento com a nossa dor, com as nossas dores mais profundas, suprir o que é preciso dentro de nós, o que cada uma de vocês achar necessário, e reconstruir o que é preciso reconstruir, por meio do conhecimento e com muito mais clareza. Melhora de autoestima, autoconfiança, autoaceitação, com certeza, gente. A gente vai olhar para a origem, a gente vai olhar para a história. Vocês vão ressignificar a história de vocês, assim como eu venho ressignificando a minha. E com certeza nessa caminhada, junto nessa jornada, muita coisa vai vir para mim também, tá bom? Ter um olhar mais carinhoso para tua família, que isso é muito importante. Independente da história triste e difícil que tu tenha, se tu não conheceu teus pais, qualquer situação que possa ter acontecido, gente, nós sempre vamos nos justificar pelo que nós não temos, tá? Algumas situações eu já me senti igual outras pessoas, insatisfeita com as coisas, e a pessoa estava numa situação oposta à minha. E cada uma de nós se justificando pelo que não tinha. Então, nós seres humanos, nós temos uma capacidade de nos justificarmos para não focar na solução. Vamos virar essa chave aqui na jornada. Presta atenção, vamos lá. Entender as identidades que tu ocupa, viver plenamente cada uma delas, porque tu merece. Tu merece ser feliz, tu merece estar em paz, tu merece estar presente, tu merece visualizar tudo que já está disponível para ti aqui e agora e tu ainda não está vendo, tá bom? E eu quero fazer um compromisso com todas as pessoas que estão aqui, com todas as pessoas que vão assistir a gravação. Eu tô muito, extremamente comprometida comigo mesma, em primeiro lugar, e com todos vocês, com todas vocês que estão aqui. Porque se isso foi construído, isso tem um propósito. E depende de como cada um vai agir dentro dessa jornada. Do que cada uma de vocês vai fazer com esse conhecimento. E eu estou aqui fazendo um compromisso e me colocando à disposição para auxiliar todas as pessoas que precisarem, à medida do que eu estiver podendo auxiliar, para que a gente possa botar esse conhecimento em prática. E esse compromisso começa quando vocês começam a focar no conhecimento e alinhar com vocês. Tirem o foco das outras pessoas. Ai, mas o meu pai, isso, como é que eu faço para ele mudar? Como é que eu faço para ele parar? Ai, mas a minha mãe, aquilo, como é que eu faço para ela fazer diferente? Ai, mas o meu filho, não sei o que, não sei o que. Gente, façam esse compromisso com vocês. A jornada do olhar consciente, ela é uma jornada de se olhar internamente. Olhem para dentro. É preciso se olhar. Nós mudamos, depois o mundo ao nosso redor muda. Não adianta nós ficarmos como eternos insatisfeitos, esperando que o mundo mude, porque por vezes nós estamos nos colocando em lugares que nós não estamos percebendo, nós estamos nos sujeitando a coisas que não estamos percebendo. E aí a gente reclama da forma como as outras pessoas reagem com a gente, mas o compromisso aqui é olhar para dentro, te conecta com esse conhecimento, identifica, observa. A gente começa a evoluir quando a gente silencia um pouco o perguntador, que nem diz meu professor Hilário, e a gente acorda em nós o observador. Claro que vocês podem perguntar. Eu estou aqui para esclarecer o que eu puder. Mas procurem observar, porque por vezes a gente traz um conhecimento e traz a solução e a pessoa foca lá em outra história. E quando nós focamos no problema, nós perdemos a solução. E a solução é o simples e básico sendo colocado em prática. E vamos lá, então. Gente, esse primeiro slide. Então, onde inicia o medo e a rejeição? Inicia, eu posso dizer para vocês, realmente do começo, tá, meu povo? Começa do começo. É muito importante a gente saber o que a gente está vendo como realidade. Nem sempre a gente está vendo como realidade o que realmente é.
tá? E esse slide fala muito disso. Eu já vou abrir aqui todo ele para que vocês possam enxergar todo ele, tá? Mas por enquanto eu preciso explicar. A gente precisa sempre estar aberta e se permitir rever as coisas, tá? Tudo que a gente for aprender nunca é mais do mesmo. Sempre a gente vai tá aprendendo coisas novas com as mesmas coisas. A gente tem que estar sempre aberto e ser aprendiz. Esse é o convite que eu faço para vocês aqui na jornada, tá? O que a gente crê, a gente cria, tá? E então percebam que onde nós estamos, onde cada um de vocês, onde cada uma de vocês está, é onde vocês se colocaram. É um movimento que vocês criaram para vocês. Talvez tu diga assim, mas eu não queria estar aqui onde eu estou hoje. Mas inconscientemente tu criou esse momento para ti. Tu criou esse lugar onde tu está, tá? E tá tudo certo, porque até agora era inconsciente. Agora nós vamos trazer coisas pro teu consciente para que tu possa entender melhor isso aqui que eu tô falando, tá? Então, se a gente crê e cria, e estamos aqui nessa realidade que a gente não quer, a gente precisa deixar que entre conhecimento, que entre luz, para que a gente possa clarear a nossa escuridão. Nós temos muita escuridão ainda dentro de nós. Quem diz que já sabe, que não tem nada para aprender, gente, a gente tem muito ainda para aprender, tá bom? E vocês precisam entender também que nós vivemos em muitos sistemas. Esses sistemas que nós vivemos, cada lugar que a gente vive é um sistema. Nosso corpo é um sistema. Nossa casa é um sistema. Nossa família é um sistema. O bairro que a gente mora, o lugar que a gente trabalha. E nesse sistema existem muitas conexões. Essas conexões, cada um desses sistemas cria o seu campo. Então, nós temos um campo de ação com as pessoas que nós convivemos, que nos relacionamos. É preciso compreender isso. O nosso raio de ação é até 8 metros, a nossa energia, as coisas que a gente atrai, a nossa vibração. Então, a gente está sendo todo o tempo afetado pela energia das pessoas e afetando as pessoas com a nossa energia. Por muitas vezes, nós estamos recebendo o que estamos emanando. Eu diria sempre. E às vezes a gente está culpando as pessoas que são espelhos para nós, a gente está encontrando culpados, né? E na realidade é nós que estamos influenciando aquele campo. Porque dentro desse sistema todo que a gente vive, os elementos eles estão interconectados e em constante mudança. Em constante mudança. Tudo que a gente tentar controlar, tudo que a gente tentar manter sempre do mesmo jeito, gente, não tem como dar certo. Tá tudo em constante mudança, então já comece a desapegar por aí, tá bom? A gente precisa ser o tipo de pessoa com a qual a gente quer se relacionar no mundo. Sim, isso não é frase de coisa de caminhão, isso é real, tá? A gente precisa ser. Por quê? 5%, só 5% das coisas que a gente vive, das coisas que a gente acredita hoje, são conscientes. 2.000 bits de coisas a gente consegue perceber pelo consciente. Ainda assim, a nossa mente distorce, omite e generaliza. Eu falo muito isso nas lives, mas para quem está chegando agora é importante saber. Por isso que eu estou repetindo. Então, tudo que tu acha que são verdades absolutas na tua vida, e a gente começa essa jornada desconstruindo isso, fazendo essa introdução para que tu entenda que o que tu vê não é a realidade, por mais que a gente ache que é uma verdade, a gente tem que entender que não é, gente. Assim, 95% das coisas são inconscientes. 400 bilhões de bits. A gente recebe e não percebe como aquilo está nos afetando. E a gente recebe principalmente pelos nossos 5 sentidos, tá? Então, assim, pensem, até eu vou falar, por exemplo, do sentido da visão, né? A gente consegue ver 10% da realidade. A gente vê do vermelho ao violeta. Isso eu já falei várias vezes também. O infravermelho a gente sabe que existe, mas a gente não vê. O ultravioleta a gente sabe que existe, mas a gente não vê. A gente usa filtro solar e tal, mas a gente não consegue ver. Então, 90% das coisas a gente não vê. E a gente acha que está lidando com verdades absolutas. Então, nós precisamos ressignificar essas coisas dentro de nós, baixar a guarda. E o que está nesse inconsciente? Nossas memórias profundas, nossas inseguranças, nossa ansiedade, nossos medos, nossos bloqueios, tristezas, angústias, traumas, dores, as nossas crenças de escassez, estão no inconsciente, porque se fosse consciente a gente já teria trabalhado, né? Então percebam, gente, percebam, assim, ó, comecem a desconstruir as crenças limitantes a partir de agora, tá? Tem essa frase aqui do Bert Hellinger que eu acho muito linda, vocês vão conseguir ver um pouco melhor agora o slide, que ele fala assim, que quando vem a consciência está solucionado. Percebam, então, que quando vocês se abrem, se entregam para esse trabalho, para todo esse conhecimento que eu vou trazer,
É possível que vocês consigam curar coisas pelo simples fato de estar fazendo um contato com o conhecimento para solucionar. Isso é uma frase do Bert Hellinger, a pessoa que trouxe a constelação sistêmica para nós. Uma pessoa extremamente sábia, tá? Isso aqui não é bobagem, gente. A verdade é que nos liberta. Então, às vezes, vocês estão fazendo contato com o conhecimento e estão pensando assim, ah, mas isso pode ser bom para mim. Não, mas meu problema é maior que isso, não dá. Perde a solução, tá? Procurem alinhar todos os conteúdos da jornada, tá? Porque o que a gente percebe aqui na nossa vida são os desdobramentos, as consequências desses 95% inconsciente. Eu me sinto incapaz de realizar uma coisa, eu me sinto mal de receber uma promoção no trabalho, ou eu quero receber e não consigo, eu me sinto mal perante meus pais. Isso são consequências, eu estou toda hora doente. São consequências da nossa vida. Mas nesse trabalho a gente olha para a raiz. E é pela raiz que a gente cura. Ver é ser livre, tá bom? Desejo que esteja fazendo sentido para vocês. Vamos em frente. Gente, tem umas coisas que eu tenho que falar rápido, porque assim, eu quero que caiba tudo nessa aula, pelo amor de Deus, eu não quero que a aula fique maçante, tá? Para as pessoas que estão chegando agora, eu tô vendo que tem algumas pessoas chegando, gente, lembrem que esse evento ele vai ser até quinta-feira, tá? 19 e 19, todas as noites com aula ao vivo, tá? Aproveitem para compartilhar, compartilhem. Vão aí na telinha de vocês no YouTube, mandem para as pessoas que vocês sentem que vão se beneficiar, tá? Porque esse conteúdo aqui, ele é fantástico. Ele não está dentro da consultoria, ele não está dentro da mentoria, ele não está dentro dos atendimentos de constelação que eu faço desse jeito, como um método, tá? Como uma escada cheia de degraus para a gente subir. Claro que eu trago os conhecimentos, mas a consultoria é muito importante, mas ela tem alguns outros focos, tá? Muitos outros focos, assim, em relação ao relacionamento. Então, gente, prestem atenção nesse conteúdo e compartilhem com o máximo de pessoas que vocês puderem, tá? Por favor, que é muito importante. Não esqueçam de compartilhar, façam isso agora. Por favor, por favor. Eu quero que vocês prestem atenção nessa frase, tá? Isso não é teu, apenas está contigo. Essa é a nossa frase de hoje. Vocês precisam entender para começar a estudar essa visão sistêmica e essa visão da biologia da vida, da pré-concepção, da concepção, da gestação, que vai ser falado hoje, parto vai ser falado amanhã, a partir do parto, né? Vocês precisam entender, de uma vez por todas, o que é realidade, que isso não é teu e isso está contigo agora. E se está contigo, tu pode ver e ser livre. Gente, é simples. Simples e básico resolve a vida. Então, essa frase, percebam. Falem para vocês mesmos, eu vou repetir ela muitas vezes. Isso não é teu, apenas está contigo. Isso vem libertando a minha vida. É um negócio fantástico também. Vamos lá, vamos seguir aqui no conteúdo. Tu sabe como que tu foi concebida, como que tu foi concebido. Gente, isso tem uma importância tremenda na nossa vida. Vocês não fazem ideia de coisas que eu venho descobrindo. E eu vou contar um pouco da minha história aqui para vocês. Estou mexendo aqui no cabelo porque eu estou com calor, gente. Estou com o ventiladorzinho ligado aqui. Assim, dentro da minha história, muitas coisas se explicam. Por quê? Porque meus pais, na minha pré-concepção, a gente diz assim, que na pré-concepção, 9 meses antes, tudo que o pai está vivendo está gravando no espermatozoide, que vai ser nós. E a nossa mãe também um tempo antes. Eu diria que desde que ela estava na barriga da nossa avó. Por quê? Porque nós já éramos um folículo lá. Nós já estávamos na nossa mãe lá, tá? E achei que tinha dado um problema no som aqui. A gente já estava como um folículo lá na nossa mãe, tá? Nossa mãe já estava trazendo todas as memórias para nós, então vejam quantas memórias estão contigo e não são tuas. É muito importante tu saber isso e começar essa liberação a partir disso. Porque às vezes a gente diz, é a minha personalidade, é o meu destino, eu mereço sofrer. Gente, não é. São coisas que não são tuas, mas nesse momento estão contigo. E que aqui a gente vai passar pela história e ver. Quando meus pais me conceberam, eles estavam num momento assim. Eles tinham namorado muitos anos, aí eles eram super jovens, tinham brigas, meu pai estudava em Santa Maria, minha mãe estava em Jaguari, e eles tinham alguns remembers, que nem eu digo, né? Eles tinham alguns reencontros, assim. E num momento desses reencontros, eu fui concebida. Então, vocês percebem que já começa aí. Meu pai e minha mãe, sei lá, talvez em alguns momentos estavam com outras pessoas, minha mãe talvez se relacionou com outros namorados, meu pai com outras namoradas, e daí tiveram aquele reencontro, eu fui concebida, né? E todo aquele
aquela carga emocional daquelas pessoas que também estavam no campo deles, porque quando a gente se relaciona intimamente com alguém, ficamos 6 meses ligados energeticamente a essa pessoa. Então, tudo isso vem na hora da concepção, tá? Todas as coisas que eles estavam vivendo, as dúvidas, os sofrimentos, as questões com os pais deles, as questões de trabalho com eles mesmos, tudo isso vem, tá? Tudo isso vem. A gente é formado por uma célula matriz, que vem do óvulo e do espermatozoide, tá? Essa célula matriz origina nós, o que a gente é hoje. Por isso que nós somos 50% pai e 50% mãe. Isso não é só visão sistêmica. Isso é visão biológica também. E é daí que a gente tem que começar a entender a importância que tem uma consciência na concepção, tá? É muito importante. Eu vou falar depois de mais algumas coisas, tá? E depois, no parto, a forma que é o nosso parto, que a gente vai falar amanhã, tudo isso vem à tona. Toda a forma como a gente é concebido, a gestação, tudo, é uma ponte para o parto. Partos difíceis, partos que precisam de auxílio, toda essa história do parto a gente vai conversar amanhã, porque tem muitas memórias gravadas disso, e no momento que tu souber, muita coisa vai fazer sentido e liberar aí. O caminho de cura é sempre a verdade. É sempre a verdade. A verdade, uma gestação consciente, limpa a matriz celular. E aí tu me diz assim, Gé, mas eu tô aqui, meus pais, sei lá, até já morreram. Se eu não fui concebida dentro da paz, dentro de uma concepção consciente, o que eu faço? Ver esse livro, nesse momento tu está sabendo. E depois nós vamos fazer um exercício para reconectar com isso, tá? Então fiquem até o final, ou assistam a gravação depois, quem não puder. O ideal é que a gente possa, os pais possam se curar de 6 a 9 meses antes de fazer essa concepção. Mas nem todos nós somos planejados. E esse fato de não sermos planejados, ele traz muitas coisas para nós. Para mim, por exemplo, eu percebi na minha vida, na infância e depois de adulta também, como isso me marcou. Porque como eu vim e eu tive a gestação escondida por uns 5 meses, pelo que a minha mãe conta, pelo medo que ela tinha, gente, uma pessoa jovem tinha medo, né? Meu pai também, toda uma situação que eles estavam vivendo. Quando eu nasci, eu tive sempre aquela memória de assim, eu não posso atrapalhar. Eu já fiz, já é demais eu estar viva. Não, meus pais, meu Deus, já mudei a vida dos meus pais, sabe? Às vezes para pedir qualquer coisa para eles eu sentia dificuldade. Eu me coloquei como maior que eles em muitos momentos da minha vida, por causa dessa memória. E a partir do momento que eu vi isso, gente, liberou muitas coisas, eu consegui conversar com eles, porque também nem tudo é como a gente pensa. Então comecem a pensar como vocês foram concebidos, como vocês foram concebidas, as dificuldades que os pais de vocês passaram, porque eles estavam lá lidando com eles têm uma história antes de nós chegarmos, e a gente precisa levar em consideração isso. Por vezes a gente está só olhando para o nosso umbigo, e eu gosto de dizer assim que eu não sou o umbigo do mundo, e ninguém é. Então a gente precisa olhar para isso, tá? Vamos lá, desejo que esteja fazendo sentido para vocês, gente. Vamos lá. É bem interessante os pais, quando se tornam pais, saírem da postura de filho, se tornarem pais. E nem sempre isso acontece. Amanhã, na questão de parto, a gente vai falar mais disso também. Nem sempre isso acontece, por vezes são filhos imaturos criando filhos, porque ainda não receberam tudo que precisavam dos pais. Então, percebam, vamos repassar pela nossa história. Carrega o campo com a tua história. Eu estou aqui contando a minha, mas pensa na tua, mesmo que ela tenha sido diferente. Procura outras formas de olhar. Porque se a forma que tu está vendo a tua vida hoje não está te trazendo resultado, é importante que tu mude a forma de ver. Porque existem, no mínimo, ou até 9 formas da gente ver as coisas. Tá? E uma pessoa muito sábia me ensinou isso. E por vezes nós estamos vendo só do nosso jeito, só com a nossa visão, de quem cobra, de quem não entende, da nossa criança interior, que nós também vamos fazer um caminho de cura nessa jornada, tá? É muito importante entender essas coisas que eu tô falando. 90% das nossas coisas são cargas transgeracionais. É importante a gente entender isso. 90% das coisas a gente não tem um controle. Tá com a gente. E tem coisas que, se pelo conhecimento a gente não consegue, a gente vai, faz uma constelação, ressignifica esse momento, usa algum processo terapêutico, tá? Porque essa coisa da primeira impressão é a que fica, gente. Nós, como crianças vulneráveis, como fetos, nesse momento aqui que a gente está falando, nós somos vulneráveis às percepções do que acontece fora. Num dos processos terapêuticos que eu fiz, eu lembrei de uma conversa que meus pais tiveram quando eu estava na barriga da minha mãe. E se alguém me contasse, eu não ia acreditar.
Só que eu fui conversar com eles para saber se isso era real. E era real, e é real. Então, eu entendi da onde gravou alguns medos, né? E é importante a gente saber que, por vezes, as nossas mães, elas negam os sintomas da gestação. Porque não é fácil estar grávida, eu ainda não estive, mas pelo que as pessoas falam. E a criança lá, como feto, o que acontece? Grava aquela memória de rejeição. Então é daí que começa. Percebam que nem tudo que vocês veem é realidade. É importante a gente trazer aqui também esse conhecimento do útero enlutado, né? Falei já dos sintomas gestacionais, das rejeições, das coisas que as nossas mães sentiram, que vêm para nós e que não são contra nós. Importante, tá? Essa do útero enlutado, achei importante colocar aqui, por quê? Se as nossas mães tiveram um aborto e logo em seguida a nossa gestação, num período de 6 meses ou menos, nós fomos gerados em um útero enlutado, tá? Nós temos uma tendência a olhar para a morte, a olhar para as coisas que estão mortas, para as coisas que a gente não tem, para as pessoas que nos abandonaram, e não ver o que é vivo. Então, é importante, e 60% das gestações são abortos espontâneos. E a gente nem percebe, porque até 40 dias, nem sangramento, pode ter nem sangramento, tá, gente? Então, percebam que as coisas que vocês vivem hoje, tudo começa por aí, tá? E é importante a gente saber, dentro do transgeracional também, que, assim, as nossas mães também estão vivendo a história delas, os nossos pais também estão vivendo a história deles, com todas as cargas que vieram dos antepassados. Então, isso não se trata só de nós e dos nossos pais. Por vezes, nós culpamos nossos pais pelo que acontece com a gente. Mas eles também estão inconscientemente reproduzindo histórias, entendem? E nós, hoje, aqui e agora, estamos nessa geração cheias de processos terapêuticos e coisas que a gente pode aproveitar, e muito conhecimento, essa rede da internet que a gente pode acessar coisa boa, e por vezes a gente está focado em disseminar notícia ruim. Gente, foco em se curar, porque se curando a gente cura o mundo. A gente hoje aqui tem as coisas nas mãos para se curar. Nossos pais, nossos avós, bisavós não tinham, gente. Eles tinham que botar comida na mesa e fazer a gente sobreviver. Então, percebam como às vezes a gente é egoísta, tá? Também tem muitas questões de amamentação que a gente vai falar na próxima aula também, mas eu já quero dizer, assim, que o fato de como tu foi amamentado interfere em ti. Negar o leite materno, ou aceitar, ou a mãe não ter leite, tem toda uma questão com abundância, que é legal a gente já ir sabendo, que vocês vão entender melhor depois, tá bom? Gente, eu sei que o slidezinho tá pequeno aqui, mas foi o que eu consegui fazer, tá? Desejo que vocês estejam conseguindo ler. Eu vou disponibilizar esse material para vocês também, mas eu preciso da minha colinha aqui para eu não esquecer de falar nada para vocês. E aí, compartilhando a tela, acontece isso, né? Vamos ver se eu não esqueci nada. Uhum. Dependendo de como a criança ela for concebida, né? É o que vai fazer, digamos, toda a memória da vida dela depois. Se essa criança conheceu o amor, se ela não conheceu, como é que vai ser, como é que ela vai ser carente perante as pessoas, o que ela recebeu na origem. Por vezes a mãe e o pai estavam lá dando todo amor e carinho, mas se a gente tem uma raiz, disso que eu estava falando de olhar para a morte, de olhar para o que não veio, de ter essa coisa dentro de nós enraizada, a gente não sentiu esse amor, a gente não percebeu esse amor. E tem alguns gestos que é preciso ser feito. Para quem ainda vai ter filhos, é muito importante saber. Também vai conversar a respeito disso no parto, porque por vezes a gente não se sente visto no mundo, mas a gente está buscando no olhar das pessoas o olhar dos nossos pais. Todas as pessoas que tu vem culpando na tua vida, e tu vem achando que te dão pouco, e tu vem achando que não sei o quê. Gente, só na origem nós vamos suprir. É só limpando a nossa matriz celular. É só fazendo contato com a nossa concepção, com essas questões transgeracionais, tá bom? É muito importante começar a entender isso. Hoje o conteúdo é mais denso, é mais técnico, tá? Depois nós vamos falar das memórias no decorrer da vida, mas eu preciso que vocês entendam essa base, para que nas próximas aulas possa fazer sentido por dentro da história de vocês, mas já vão fazendo contato com toda a história, com tudo que vocês estão sentindo aí, tá bem? Importante sabermos a respeito da nossa gestação. Se eu estou falando muito rápido é porque eu quero que dê tempo, gente. Anotem, reassistam a gravação, por favor, tá? Vamos lá, eu quero conseguir falar tudo.
tá? E já passou dos 40 minutos, mas vamos em frente. Eu demorei um pouco para começar também. Tu sabe a respeito da tua gestação? O que tu conhece da tua gestação? E eu quero te dizer que mesmo que tu não tenha conhecido teus pais, tu pode fazer contato com isso, tá? E ter muitas memórias, muitas lembranças, trazer as curas necessárias. Quando a nossa mãe está gestando, quando as pessoas aí que já gestaram, estiveram gestantes, cada pessoa entra na energia da sua gestação. Então, perceba o transgeracional aí. A minha mãe entrou na energia da gestação dela, lá com a minha avó. A minha avó, gestando minha mãe, entrou na energia da gestação dela lá com a minha bisavó. E assim sucessivamente. Nós aqui agora estamos podendo ver e incluir isso. Então, nem tudo é a respeito do filho que está lá dentro. A pessoa está ali de cara com ela mesma. Gente, mesmo que a pessoa ame o filho e queira o filho e planeje o filho, tem coisas que a pessoa sente, que as mães sentem, que é delas. E nós, filhos, já estamos interpretando que é nosso, que é contra nós, que nós não devíamos estar ali. Vejam como o nosso olhar é distorcido, tá? A limpeza da matriz celular começa pelo conhecimento, como eu já estou falando para vocês, tá? Ver e ser livre é pelo conhecimento. Todo o ambiente que a gente vive muda os nossos genes. Então, todas as curas e todos os ambientes que nós buscarmos a partir de agora para melhorar, é possível melhorar e ressignificar, mesmo que tu não conheça os teus pais. Volto a falar. Porque tem muita gente que vai dizer, mas a Jé está trazendo essa solução, mas eu não conheci meus pais. Isso não serve para mim. Traga. Gente, eu sempre digo, seja a cabecinha. Não seja a cabeça cabeçuda. Seja a cabecinha. Que todos os chapéus caibam nessa cabecinha. Que com todo o conhecimento tu possa aprender algo para tua vida. Em tudo a realidade. Eu hoje, antes eu era toda melindrosa, eu ficava assim, isso aí não é meu, isso é dos outros. Isso não cabe para mim. Isso não sei o quê. Não, gente, tudo cabe para nós. E esperta quem aprende primeiro. Então percebam, eu não me identifiquei com essa parte da história. Minha mãe, por exemplo, quando estava me gestando, estava com medo, me escondeu por 5 meses, não sabia o que fazer, seguiu a vida dela, fez carnaval, ela está aqui assistindo, né? Vai dar risada. Mas ela sabe que eu não estou falando isso para culpar ela. Ela sabe que tem uma importância eu saber a minha história. E eu sei que ela deu o melhor dela e que meu pai também deu o melhor dele. E para mim é muito emocionante falar nisso hoje. Porque por muito tempo eu culpei eles por algumas coisas e isso não era realidade. Isso não é real. E além de culpar eles, eu culpava o mundo, todas as pessoas que chegavam na minha vida. Eu desperdicei muitas coisas boas na minha vida, porque eu precisava olhar para a origem e me suprir, porque eu achava que minha história era a pior história do mundo. E depois eu conheci pessoas que tiveram famílias perfeitas e que têm os mesmos problemas que eu. E que aí se justificam porque foram muito protegidas. Então percebam, gente, a gente sempre vai achar desculpa. Mas entenda, alinhe o conhecimento que tu vem encontrar a solução para a tua situação. Todo esse medo que meus pais tiveram, toda essa questão de se esconder, depois eu passei por situações de querer ser invisível. Gente, quem não me conhece, eu tenho 1,80 de altura. Quando que uma pessoa de 1,80 vai ser invisível? Entende? Não tem como. Eu saía na rua, tinha raiva que as pessoas me olhassem. Por causa dessas memórias, entende? E como que eu ressignifiquei isso? Sabendo. Vocês não têm ideia do que o conhecimento faz. Se abram para ele. Assumam essa postura feminina e receptiva, tá? Mulheres e homens, por favor. E procurem viver em ambientes saudáveis, tá? Eu estou estudando Neurofeng Shui, a forma que o nosso cérebro interpreta os ambientes. Por vezes nós não estamos conseguindo dormir pela posição da nossa cama, por uma planta que está fora do lugar. Esse é outras coisas que eu quero trazer, mas percebam, o ambiente muda tudo. E o ambiente começa onde? Dentro da barriga da mãe. Antes, em tudo que já está sendo gravado. Gente, isso é uma coisa muito maravilhosa. E é legal a gente entender também que nós, filhos, nós viemos para mostrar a sombra dos nossos pais, a escuridão dos nossos pais. Nós viemos para aprender, sim, mas nós viemos muito para ensinar. Muito para ensinar. Nossos pais, quando reagem conosco assim de alguma forma, não tem a ver com a gente. Tem a ver com o que vive em nós, que é deles. A gente precisa entender o espelho. O que é o espelho na vida? É muito importante entender, porque tudo que eu faço em relação aos outros é meu. Eu tô vendo algo meu na pessoa, algo que está na minha sombra. E se nós, filhos, viemos para os pais aprenderem, para a gente evoluir, para a gente mostrar a sombra deles, pensem a peleja que é ser pai e ser mãe, gente, principalmente quem ainda não é. Não é moleza, tá? Não é moleza. E pessoas que não têm um momento de pré-concepção, concepção e gestação.
tranquilos. A gente precisa ter uma compreensão com essas pessoas, tá? Porque essas pessoas são mais sozinhas, elas não são vistas, é mais fácil cometer algo contra alguém, é mais fácil, assim, as pessoas irem para presídios, cometerem crimes. Isso é pesquisa, é estudo que a minha professora trouxe, estudo científico, tá? Que se as concepções fossem conscientes, em 3 gerações não existiriam mais hospitais e presídios. Isso é pesquisado e tem países que estão trabalhando a concepção consciente e já estão vendo todas essas melhoras, desculpa. Todas as melhoras em diminuição de pessoas que precisam de hospitais, pessoas que estão com uma imunidade boa, que estão com uma saúde mental boa, emocional, e e presídios que não estão mais precisando ter funcionamento. Tem vários países fazendo isso. Parece que aqui na América do Sul o Chile começou a fazer. É uma coisa muito importante a gente saber disso, porque às vezes a gente também fica julgando os outros, né? Ah, porque não sei o que merece estar lá. Gente, toda pessoa tem sua história. E a gente fica, ai, mas podia fazer diferente. Se a gente, que às vezes nem tem uma história triste, não consegue fazer diferente. A pessoa que foi criada numa situação lá bem complicada, passando por um monte de coisa, vai conseguir? Tem condição emocional? A gente vai falar amanhã também de onde começa o amadurecimento da nossa inteligência emocional, tá? Nos primeiros momentos de vida. Então, é muito importante vocês prestarem atenção em tudo isso que a gente está conversando. Deixa eu ver o que mais que falta aqui. Falta pouco, gente, falta pouco. O slide já terminou, mas tem mais um pouquinho aqui de coisa para eu falar para vocês, tá bom? Já vamos abrir para perguntas, tá? A gente precisa entender, assim, que o mapa do mundo dos filhos, tá? A gente precisa desse mapa de mundo real, a gente precisa conhecer a nossa história, tá? Nós, filhos, somos o sucesso dos nossos pais. Então, percebam, às vezes as pessoas pensam assim, ai, meu filho é cheio de problema, ele precisa se tratar. Gente, principalmente quando são crianças, eu não estou falando de culpa, eu estou falando que é um espelho para os pais, tá? É um espelho para mostrar a sombra. Não estou culpando aqui ninguém, pelo amor de Deus, não me entendam mal. Não é para ser pesado, tá? É para vocês entenderem e começarem essas curas, tá? Tem muitas formas de fazer isso. Amanhã, depois de amanhã, quinta, nós vamos conversar mais. Essa é uma introdução de todo esse conteúdo, tá? Vamos lá. Nós temos direito a não concordar com o nosso pai, mas a gente precisa aceitar a nossa história. Enquanto eu estava lá, brigando com a minha história, e pensando em coisas que não têm solução, que não vão mudar, que estão no passado, eu estava no lugar de vítima. Eu estava achando problema para não encontrar solução. 98% dos teus problemas não existem. 98% dos meus problemas não existem. São construções mentais e falhas na inteligência. Falta da gente saber como olhar para as coisas. Coisas que a gente está interpretando que estão no nosso banco de dados. É importante a gente entender que o nosso banco de dados não é real, ele é influenciável. Que a gente construiu tudo isso baseado em coisas assim que nem tem fundamento, tá, gente? Deixa eu ver o que mais aqui. Vamos lá. Acho que é isso, minha gente. Falei já do efeito epigenético, né, que é esse efeito do ambiente. Uhum. Se você não conhece, né, se tu não conhece teus pais, se teus pais já morreram, se tu não tem contato com teus pais, nós podemos nos autotratar em relação a essas memórias. Vocês vão me perguntar, o que eu faço, Jé? Se vem pela verdade, se eu tenho que saber minha história. Eu pude conversar com os meus pais a respeito da minha história, saber como eles se sentiram. E às vezes nossos pais não querem falar a respeito disso. Tá tudo bem. Dói neles também. Pensar assim que eles podiam ter feito melhor, que isso, que aquilo. Mas, gente, nós não estamos aqui para julgar, tá? A gente tem que entender que esse efeito todo, esse efeito epigenético do útero e de tudo, nos molda. E a gente tem que melhorar nosso ambiente hoje. E entender e perdoar os ambientes que nós já vivemos para que a gente possa trazer as curas necessárias para nós. Isso depende de nós. E está dentro do compromisso que a gente fez no início dessa aula, tá? De cada uma consigo. O que essa jornada traz? Essa jornada traz o que a gente pode fazer pelas nossas mãos, pela cura de nós mesmas, de nós mesmos. Parando de assim, só vou ser feliz quando meu pai mudar e me mandar uma mensagem de eu te amo todo dia. Gente, meu pai, quando sente minha falta... Nós já passamos até mês sem se falar, já fiquei 2 anos sem falar com meu pai, brigando com ele. Minha vida ficou, não vou falar a palavra, mas uma M, quando eu fiz isso, tá? E eu achava que estava certo. Meu pai, ele não me manda mensagem assim, minha filha, te amo, bom dia, Deus te abençoe, não sei o quê.
Ele manda foto do cachorro dele, ele manda foto das galinhas que passam no pátio dele, ele manda uma piada. E eu sei que ele está querendo dizer, estou com saudades, te amo. E eu puxo o assunto, pai, como é que tu tá? Não sei o quê, saudades, amo vocês, tal, daqui uns dias eu vou. E aí ele desenvolve. Porque eu comecei a conhecer a história dos meus pais e entender como o amor chegou até eles. E como eu era egoísta por não entendê-los, tá? Então é isso, gente. Vamos lá. Espero que vocês não estejam bugando. Eu falei que era bastante coisa, né? Eu tô tentando resumir aqui e fazer que fique claro para vocês. A gente recebeu uma pergunta de uma mãe que tem como tratar a filha que tem 21 anos. Assim, uma mãe se tem, não sei se vocês estão ouvindo, né, as perguntas, mas é uma mãe que se tem como tratar a filha de 21 anos. Assim, gente, os pais podem interferir mais no campo dos filhos até uma certa idade. Principalmente até os 7 anos, mas um pouco depois também. Principalmente até enquanto estão dependendo, estão em casa ali, né? A partir de que os filhos são adultos, existe um livre-arbítrio, né? Mesmo que às vezes eles estejam na postura da criança, existe um livre-arbítrio. O que eu posso te dizer é que a verdade é que liberta. O que tu puder conversar, contar a história, contar as coisas que tu sentiu para tua filha, é uma das melhores curas que pode acontecer para ela, tá? E claro que se ela quiser, porque às vezes a gente quer achar a solução e eu vejo que como mãe deve ser difícil ver um filho sofrer, mas por vezes a gente quer achar a solução para as pessoas que as pessoas ainda não estão querendo, porque a pessoa ela tá ali mesmo no lugar de vítima de sofrimento, às vezes existe algum benefício. Dentro da consultoria a gente estuda isso, dos benefícios da gente ocupar as posturas de forma disfuncional nas relações. E tá tudo certo, isso aqui não é um julgamento, isso aqui é conteúdo, é conhecimento. Tem como tratar? Se ela quiser. Mas uma coisa eu posso te dizer, tu vive 50% nela. Ela é 50% tu. Tudo que tu se tratar, tudo que tu focar em ti, tudo que tu puder te melhorar, se sentir bem, ser um exemplo bom para ela, vai interferir diretamente nela. Porque quando eu comecei a buscar cura, meus pais ainda não buscavam. Meu pai até nem busca ainda, minha mãe já busca mais, né? Mas é incrível, gente. Quando eu fazia constelações, e faço até hoje, tem vezes que a minha avó manda mensagem, meu pai, minha mãe, todo mundo sentiu alguma coisa. E eles mandam assim, por acaso. Ai, senti tal coisa hoje. Ai, hoje não sei o quê. Minha avó esses dias sentiu um monte de coisa. Não é por acaso. O nosso sistema, ele tem um campo. E o campo é maior que a soma das partes. A gente precisa entender que eu aqui em Florianópolis, o campo da minha família, que está lá em Jaguari, que está lá em São Pedro, em qualquer lugar, nós estamos em contato direto. Toda a oração que eu faço por eles, toda a intenção, tudo eles recebem. Tudo que eu me transformo, meus pais se transformam. E nossa relação se transforma. E cada um fica no seu lugar, tá? Então, cada caso é um caso, tá, mãe querida? Mas é possível, mas ela precisa querer. Se não, tu vem te melhorando, procura abrir a verdade para ela, tá bom? Próxima. A intolerância à lactose pode estar ligada à amamentação? Pode, gente, pode estar ligada a um tanto de coisa. A gente vai falar mais da amamentação amanhã, tá? Que a gente vai começar parto, os primeiros momentos de vida e a infância ali, tá? A gente vai trazer esses assuntos, eu vou falar mais. Mas pode estar ligada sim. Só que tem mais ligação com se tu teve uma intolerância ao leite materno, tá? Porque hoje a gente sabe que o leite que a gente bebe, né, sei lá, às vezes não é nem intolerância à lactose em si, é as outras coisas que tem no leite. Mas amanhã a gente vai falar mais a respeito disso. Perceba que importa mais a amamentação lá na raiz mesmo, tu e tua mãe, tá bom? O que Próximo. é empresa transgeracional e como acessar? Empresa? Limpeza. Limpeza. Limpeza transgeracional é assim, gente. O transgeracional, a gente precisa entender que se nós somos 50% pai, 50% mãe, eles vivem dentro de nós. Nós somos 25% cada um dos nossos avós. Nós somos em torno de 15% cada um dos nossos bisa. Vive em nós, na nossa genética e na nossa espiritualidade, para quem acredita, tá? No nosso campo mesmo, as pessoas que não estão mais vivas vivem em nós. Até a 7ª geração, nós temos aproximadamente 1% de cada antepassado nosso lá da 7ª geração dentro de nós. Pessoas que passaram por guerras, que tiveram nos navios, que passaram fome,
que perderam pessoas, que sofreram, que tiveram que deixar seus países para vir aqui desbravar, sem saber o que ia acontecer, porque eles não tinham Google para pesquisar o que era o Brasil. Entendem? Muita carga emocional. Esse transgeracional é uma memória que vem no sistema pelas exclusões. A gente exclui os sentimentos. Nossos tátara nem sabiam direito. Gente, eles tinham que sobreviver, tá? Vamos pensar de forma clara e direta. Aqui está chegando para nós todas aquelas memórias, porque a gente pode ver. Por dentro de uma constelação é a forma mais fácil de limpar essas memórias transgeracionais. Tudo que é excluído causa uma compensação. Toda compensação causa sintoma, doença. É esse desequilíbrio sistêmico. Toda doença é desequilíbrio sistêmico. Não tem para onde correr, tá? O remédio é maravilhoso, às vezes precisa, sim, mas é um desequilíbrio sistêmico que está por trás. É uma exclusão no teu sistema familiar. Na constelação aparece na hora, tá? Aparece na hora. E saber a história dos antepassados é uma coisa muito boa também. A gente passa a entender algumas coisas. Porque às vezes a gente está com medo de fazer certas coisas por causa dessas memórias. A gente está se auto-boicotando, a gente está se culpando, a gente está achando que o trabalho tem que ser pesado. Então, tem algumas coisas que... Esse assunto a gente vai falar bastante na quarta aula também, das nossas percepções como adultas, tá? Mas a limpeza mais pela constelação e pelo conhecimento também. Mas o transgeracional é todo o campo da família, todo o sistema familiar. Próxima. A alergia pode estar ligada a alguma rejeição transgeracional? A alergia pode estar ligada a alguma rejeição transgeracional, com certeza. Gente, eu era a pessoa mais ranhenta que vocês podem imaginar. Eu estava sempre com asma, eu estava sempre com alergia, eu estava sempre me coçando. Alergia de pele, por exemplo, é a janela de expressão da tristeza, é alguma exclusão. Tem vários tipos, tá? Mas eu curei minha rinite alérgica, eu abraço gatos hoje, dou cheiro em gatos e não espirro, por meio das emoções, tá? Tem um livro muito legal a respeito disso da Louise Hay, ou Louise Hay, nunca sei como é que pronuncia, que eu posso deixar disponível nos grupos lá da jornada, do WhatsApp, tá? Um PDF, para vocês verem as tabelas do que quer dizer cada sintoma, tá? Mas com certeza tem a ver com transgeracional, qualquer doença, beleza? Próxima. Tratamento para engravidar pode causar ressonância ao filho? Sim, gente, o tratamento para engravidar pode, tá? Pode, e é uma coisa bem delicada que até também eu não costumo falar muito no público, mas vamos lá, porque essa pergunta é importante. Esse tratamento que tu fala, é importante saber, assim, se ele é um tratamento para que tu ovule mais e seja de forma natural, numa relação sexual, é de um jeito. Porque é um monte de óvulos ali, eles escolhem o espermatozoide e acontece a fecundação de forma natural. Porque o óvulo, ele se abre para que o espermatozoide, naquela velocidade, daquele jeito que é para ser nós, entre. Não é o espermatozoide que perfura o óvulo, é o óvulo que permite essa entrada. Quando é uma coisa assim de pessoas que teve a fecundação in vitro, né, que tiveram a fecundação in vitro, é diferente. Essa pessoa, por exemplo, ela já grava na memória uma situação de abuso, porque é implantado dentro do óvulo fechado o esperma. E com todo o amor e carinho dos pais que querem ter filhos e dessas crianças que vêm. Entendem? E na hora da fecundação não existe o hormônio do amor. Então podem ser pessoas assim que têm alguns problemas na infância, na adolescência, mas pode ser ressignificado por dentro de uma constelação, isso também. Esses dias eu fiz uma constelação onde as pessoas foram lá para o centro da Terra, para o útero da Mãe Terra, depois para o útero das suas mães. Foi muito bonito, tá? Mas ver é ser livre. Tu pode comentar, né? Com o teu filho, a forma que ele foi gerado, pode entender mais os comportamentos, né? Ouvir mais essa criança. Porque as crianças, elas pensam como crianças, gente, elas não são adultos. E às vezes a gente trata as crianças como adultos, né? A gente se estressa e acha que eles têm que entender tudo. Então tem essa diferença sim, tá? Próxima. Qual a influência de ter um irmão gemelar não conhecido na vida da pessoa? Olha, tem um tanto de influência, porque eu tenho professores que falam que os gêmeos compartilham da mesma alma, né? E que um gêmeo, ele usa o hemisfério direito e o outro o hemisfério esquerdo, né? Principalmente os univitelinos. Então tem uma importância, porque é como se faltasse um pedaço,
né? Como se faltasse um pedaço teu. Mas pode ser ressignificado, pode ser incluído, tá? Tudo pode, gente, tudo pode. É importante vocês saberem que quando a gente põe isso no campo, vem. E é importante também saber que tu pode fazer um diálogo interno, buscar se aproximar, que quando vê, isso acontece no externo também, tá bom? Próxima. Meu filho é adotado e a filha que gerei faleceu ainda bebê. Neste caso, quem mostra a minha sombra? Uhum. Beleza. Olha, se a gente está falando que a epigenética, o ambiente, a nossa educação, o nosso banco de dados está transformando nossos genes, vocês podem ter certeza que um filho adotivo, nem Bert Helling trouxe com muita clareza essa questão dos filhos adotivos. Eu vou falar aqui da minha compreensão, de como eu venho estudando e vendo nos meus clientes, tá? Um filho adotivo, ele tem 50% do pai biológico e 50% da mãe biológica, tá? Mas ele tem muito nos genes dele em transformação a convivência com os pais adotivos, que tem o seu lugar, tá? Mas sempre os pais biológicos vêm primeiro, são grandes perante o filho. Quem mostraria a tua sombra num primeiro momento? Com certeza a filha que tu gerou, tá? A filha que tu gestou. E de repente é preciso tu olhar e incluir mais algumas coisas, porque quando um filho se vai, quando uma mãe perde um filho, mesmo que seja um aborto espontâneo, uma parte daquela mãe fica com o filho, entende? Uma parte daquela mulher fica olhando para a morte e o restante da vida não anda. Então a gente precisa ressignificar essas memórias, tá, gente? Estou falando para vocês de tudo que existe. Mas claro que dentro da convivência um filho adotivo mostra também. Porque se as pessoas do trabalho mostram, entende? Com certeza ele vai ter semelhanças contigo. Tem filhos adotivos que ficam parecidos com os pais. Então mostra, toda pessoa da convivência mostra a sombra, tá bom? Próxima. Somos a tatuagem dos acontecimentos dos nossos pais. Somos a tatuagem dos acontecimentos dos nossos pais. Olha, gente, o que eu venho aprendendo com meus professores é que nós somos, assim, o nosso nível emocional, a nossa qualidade emocional e a nossa vida, ela é a qualidade da ascensão espiritual dos nossos antepassados. E nos nossos antepassados, e da condição, claro, dos que estão vivos, né? Dos nossos pais. Então, assim, nós somos toda essa experiência familiar, que ainda não foi ressignificada, tá? Quando ela está vindo de forma disfuncional para nós somos tudo isso, mais a nossa evolução. Não é uma tatuagem, não é algo sentenciado, tá? Tem coisas que nós estamos aqui para viver, que está no nosso destino, que está na nossa vida, sim. Mas nós escolhemos como passar por essas coisas. Então é muito importante a gente saber que não existe algo marcado em nós e é isso e deu. Existe situações, os instrumentos perfeitos para a gente evoluir, mas quem faz essa evolução somos nós. Cada um de nós é responsável pela sua evolução, tá? Não interessa o que aconteça no externo. Então, existe essa influência, mas nós somos tudo isso, mais o que nós fizemos com isso, mais a nossa evolução perante isso. Isso é muito importante saber, tá bom? Tá nas tuas mãos. Próxima. Há diferença do campo de pais encarnados e pais desencarnados? Olha, sabe que isso eu não ouvi nenhum professor falar ainda. Eu vejo que, assim, dentro do campo da constelação, se a gente vai falar num nível que transcende o nosso campo material, não tem diferença. Porque os pais vivem em nós da mesma forma, tá? O que há de diferença dos que estão encarnados é que nós ainda estamos em constante processo evolutivo comportamental com eles. Nisso há diferença, né? E também porque tem pessoas que acham que se os pais já desencarnaram, elas não têm mais como ressignificar coisas. Tem, gente. Tem como. Tá? Então, eu vejo que no campo da constelação, do sistema, não tem. Porque se 7 gerações atrás vive 1% dentro de mim, está influenciando em mim? Né? Por que vocês acham que as mesas dos italianos são enormes? Se tem 5, botam comida para 10. É transgeracional isso, gente. A gente acha que é cultural. Também um pouco. Mas tudo tem um porquê, tá? Então, eu vejo que eles vivem em nós. Dentro do sistema está sempre vivo, tá bom? E a gente pode trazer as qualidades disso para a nossa vida. Próxima. Minha mãe não quis procurar o pai dela, pois foi abandonada. Isso reflete em nós, mulheres da família? Uhum. A mãe que não quis procurar o pai foi abandonada.
Assim, reflete, porque pode ter acontecido um movimento de amor interrompido, que normalmente acontece mais de mulheres para mulheres, tá? Mas pode acontecer também de a tua mãe não estar reconhecendo o masculino nela, de vocês terem alguma dificuldade. Digamos assim, às vezes nossas mães não estão inteiras e nós não nos sentimos inteiros. Mas dentro da constelação a gente faz um movimento, né? Isso não é teu, está contigo. Lembra da frase? Isso não é teu, está contigo. E nós fizemos um movimento, nós fazemos, né, um movimento assim. Eu fico com o que é meu, eu fico com o amor e a vida. Vocês são grandes, vocês resolvem. Porque aí chega até nós, independente do livre-arbítrio dela, do que ela pensa a respeito do pai dela. Nós temos o domínio também disso. Nós podemos fazer isso por dentro da constelação. Tá bom? Próxima. Depressão pode ser traços de gerações? Temos muito isso na família. Como tratar? Se depressão pode ser traços de gerações, sim, pode ser. E normalmente depressão está muito ligado à questão do feminino, tá? Com as mães, esses movimentos de amor interrompido. Um movimento de amor interrompido, ele pode ser, por exemplo, o filho estava lá chorando e a mãe estava no banheiro, demorou 2 minutos para vir e o filho achou que foi abandonado. Gravou uma memória, é um amor interrompido. E como várias outras. Então, para religar essas coisas, normalmente é por dentro de uma constelação. Toda e qualquer doença é o desequilíbrio sistêmico que está por trás. O problema nunca é o problema. O problema é sempre o desequilíbrio sistêmico que está por trás. E isso não é teu, isso está contigo. Lembra disso. Próximo. A perda de uma gestação gemelar pode influir na filha que tem 4 anos? Com certeza, a perda de qualquer gestação, gemelar ou não, pode influenciar nos filhos que estão vivos, tá? É preciso cada pessoa encontrar o seu lugar na família. Inclusive, fazendo um diagnóstico sistêmico, a gente consegue ver quantos tem antes de nós. Tudo começou de eu descobrir que eu sou de uma gestação gemelar, porque eu descobri que eu não fui a primeira. E eu estava ocupando o lugar de primeira. Teve outro antes de mim. Como assim? Aí eu comecei a estudar. E no meu lugar eu estou prosperando. Entende? Meu professor explica que são como cabos USB. Se eu estou num cabo que não é o meu, eu não recebo toda a energia para viver, eu não estou no meu lugar. Se eu estou no cabo que é meu, se eu sei os que vieram antes, eu estou no meu lugar. E aí eu prospero no mundo, eu consigo viver meu Dharma, entende? Eu consigo viver, assim, a minha missão no mundo. Eu tenho força, tá? E é importante porque pode ter tido outras gestações que a gente nem sabe. Então, que tu sabe, tua filha é a terceira. Teve 2 e ela é a terceira. E aí a gente pode honrar isso de várias formas, tá? Mas não vai dar tempo de eu falar hoje aqui, gente. Tem mais pergunta? Vamos lá. Meu ex-marido fez tratamento hormonal para eu poder engravidar da nossa filha. Nossa filha teve na adolescência anorexia, bulimia e depressão. Isso tem a ver com esse tratamento? Pode ter a ver? Pode ter a ver, tá? Que a doença ali da filha na adolescência, né? O marido fez tratamento para ela poder engravidar. Eu acho que vocês estão ouvindo, mas eu estou repetindo aqui. Pode ter a ver, tá? Mas aí é um caso muito específico que a gente precisa botar no campo para ver, tá? Porque, assim, todos os remédios, todas as questões ali que o pai tomou influenciaram diretamente na pré-concepção e na concepção, né? Se vocês fizerem isso de forma natural, teve o hormônio do amor, teve essa questão do óvulo abrir para o esperma entrar, tudo certo. Mas tem muitas memórias aí que pode ter, tá? Pode ser transgeracional? Pode. Mas, assim, qualquer remédio, hormônio, qualquer coisa que não seja natural influencia muito. Muito, 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 tá? Próxima. Tenho um filho de outro pai, mas ele não assumiu e sou casada com outro homem. Meu filho é bem agitado. Pode ser porque não libero ele para o pai biológico? Pode, gente. Pode ser que o filho seja agitado porque a mãe não libera para o pai biológico. Pode ser. Pode ser que ele precise ser visto. Pode ser que ele não sabe quem ele é, porque ele é 50% o pai dele, por mais que ele ame esse pai drasto, entende? É preciso abrir esse campo, tá? Para o filho e para o pai. Não interessa o que o pai fez, não interessa o que o pai é, não interessa onde o pai tá. A gente está aprendendo aqui agora que não podemos julgar, tá bom, gente? Já tem 22 anos, sente que ela está pronta para engravidar, ela vai colocar o DIU. Por isso ela vai colocar o DIU. Aí ela quer saber que assim que se sentir pronta, ela vai tirar.
Se isso tem como tu vê esse cenário, vocês podem pensar. Assim, gente, essa também é uma pergunta bem delicada, né? O DIU, né? Uma pessoa perguntando ali se ela põe o DIU porque não se sente preparada para engravidar, ou se não põe, como é que é. O DIU é o seguinte, gente, doa ou não o DIU na visão sistêmica é visto como abortivo. Por quê? Porque ele abre o canal, tu continua ovulando, acontece a fecundação, só que não segura. Então, quando nós fomos ver o lugar do sistema familiar do meu irmão, que eu tenho 32 anos, eu sou a segunda, meu irmão tem 16 anos, e minha mãe usou DIU todo esse tempo. Ele é o sétimo, ele não é o segundo, nem o terceiro. Ele é o sétimo. Então, porque todas essas gestações perdidas foram do DIU. Eu sei que existe o Mirena agora também, que tem o hormônio, que, né, talvez a mulher não ovule, mas o fato de nós mulheres não ovularmos acaba com a nossa criatividade, com a nossa naturalidade, com o nosso poder de receptividade, de abundância. Isso também, gente, é assunto para outra aula, assim, é muita coisa. Eu sempre indicaria não colocar, mas assim, depois também o que tu pode fazer no momento em que tu engravidar é trazer para uma constelação, ver quantos vieram, incluir, entende? Fazer esse trabalho, assim, pode ser feito, entendeu? Eu não sei te dizer o certo, assim, ver é ser livre, né? Mas eu diria para não colocar, mas tu veja, assim, a tua condição, tá bom? Não se sente culpada, faça o que for necessário, tá, gente? Mas essa questão dos abortos não interessa como vier um filho, gente. É vida, né? Eu tenho a minha opinião bem formada a respeito disso, tá? Mais alguma pergunta? Minha filha o tempo todo fica fazendo algo para chamar minha atenção. O que seria? Minha filha o tempo todo fica fazendo algo para chamar minha atenção. Ela quer ser vista. A criança ela precisa ser vista pelos pais, principalmente pela mãe. Gente, amanhã eu vou falar algumas coisas a respeito disso, de ser visto, tá? O que vocês estão rindo ainda? Por que sentir tanto calor vendo a aula? Olha, senti o calor vendo a aula. Gente, o nosso corpo, o nosso cérebro, ele funciona quando a gente recebe conhecimento que a gente não sabia. Nosso cérebro é feito só para a gente sobreviver. Aí, vive numa zona de conforto tremenda. Quando a gente traz coisas desconstruindo coisas do nosso banco de dados de 1000 anos, transgeracional, claro que dá calor, é movimento. Calor é bom, é movimento, é transformação. Dor de cabeça, bocejo, tosse, tudo soluço, é tudo liberação. Riso. Tem gente que ri adoidado na constelação, dá ataque de riso. É liberação, porque tá tudo gravado no físico também. Tudo que tá embaixo tá em cima, que tá em cima tá embaixo, gente. Para chegar no físico, alguma coisa, tem que estar acontecendo uma construção mental, emocional, espiritual muito antes. Tenho professores que falam assim 10 anos antes. Quando a gente se bate em algum lugar, é uma construção mental que vem de muito antes e a gente acha que bateu porque não teve atenção. Tudo tem um porquê, tá? Salete, energia boa. Que legal! Ah, eu sou bem animada, gente. Tá? Então, acho que ficou claro. A outra pergunta eu respondi até o final. A do Gil? A do Gil teve outra depois. Ah, da filha que precisa ser vista. Eu vejo assim que é preciso olhar nos olhos da criança, ouvir a criança e dar um tempo de qualidade. Porque essa criança quer ser vista e quando ela não é vista por bem, ela vai ser vista por mal. Se tu só prestar atenção no filho, se ele sentir que tu tá prestando atenção nele só quando ele faz coisa ruim, ele vai seguir fazendo coisa ruim para ser visto. Então é importante prestar atenção nisso. Nunca diz respeito a eles, diz respeito a cada um de nós. Não é para se culpar, é para achar o caminho de solução. E desde criança a gente pode sim contar a história dessa criança. Como foi concebida, tá? Tem formas de contar quando a criança está dormindo, vou ensinar isso amanhã, tá? Chegou uma pergunta aqui sobre o Gil Mirena também. Pois é, eu falei do Mirena também que tem hormônio. O hormônio, tudo que mudar a nossa natureza, a nossa naturalidade, não é legal. Porque assim, a gente tem um contato direto com a nossa inspiração. Quando a gente menstrua, quando a gente ovula, tem todo um ciclo para ser prestado atenção. E quando a gente nega isso, a gente nega o feminino em nós. E, ao mesmo tempo, resumindo, a gente nega a nossa mãe, a abundância, a criatividade, o amplo mundo das ideias, a condição de manter as nossas riquezas, nossa riqueza de saúde, de dinheiro.
Gente, é muito assunto, meu Deus, vai dar 2 horas de aula, pelo amor de Deus. Então tá, vamos seguir. Segue aqui no exercício quem quiser seguir aqui comigo. Deixa eu tomar uma água e vamos se concentrar. Eu vou pedir agora, então, que todas as pessoas que estão aqui sentem de forma confortável. Fechem os olhos. Se concentrem. Tragam atenção para o corpo, para a respiração. Sintam como é que é estar sentado onde vocês estão sentados, estar encostada, que aqui agora é seguro. Percebam se há algum desconforto no corpo de vocês. Movimenta esse local do corpo. Movimenta, traz a atenção. Não exclui o sintoma. Veja, pergunte o que eu preciso aprender com isso. O que eu preciso aprender com isso? Porque a cura vem quando o sintoma cumpre o seu papel. Quando a gente olha para o que precisa olhar e aprende, e libera e liberta. Percebam o corpo, algo que a gente não faz muito no dia a dia. Respirem bem fundo. O máximo que vocês conseguirem. Percebam esse ar entrando no corpo de vocês. Espalhem esse ar pelo corpo inteiro. Soltem. Agora vocês vão se imaginar lá em cima, em um outro plano, flutuando, olhando toda a realidade da Terra de cima. Vocês conseguem ver a família de vocês. Vocês conseguem ver os pais de vocês jovens. E tudo o que estava acontecendo com eles no momento em que vocês iriam ser concebidos. Respirem e observem lá de cima. Liberem as emoções. Se vier choro, chorem, liberem. Botem para fora, fisicamente e materialmente. E observem toda a condição. O que vocês veem? Te entrega para esse exercício, flutua, veja de cima a realidade da tua família, das pessoas que vão te receber, das pessoas que vão te conceber, gestar, gerar, criar. Olhem, façam contato com isso. E agora, internamente, de olhos fechados, vocês dizem: eu aceito cada um de vocês, meus pais. Eu aceito você, meu pai. Eu aceito você, minha mãe. Agora eu vejo que vocês são os instrumentos perfeitos e necessários para que eu possa evoluir, para que eu possa ver minha sombra. E eu sou o instrumento perfeito e necessário para que vocês evoluam. Respirem. E venha se aproximando, venha descendo, 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 se aproximando dos teus pais. Jovens, com medo, mesmo querendo um filho, com medo de não conseguir dar o melhor para esse filho, com medo do que vai acontecer quando esse filho nascer, mas com coragem também de seguir em frente. Respire. E venham se aproximando cada vez mais. E agora, num piscar de olhos e num estalar de dedos, tu tá na barriga da tua mãe. Dentro da barriga da tua mãe. Perceba como tu te sente. É apertada, é leve, é escuro, é claro, é seguro, nem tanto. Como é estar na barriga da tua mãe? Respirem e percebam as sensações no corpo, nas emoções. E percebam que toda e qualquer coisa, toda e qualquer emoção que a mãe e o pai de vocês passaram nesse momento da gestação não foi relacionada a vocês.
foram ressignificações deles. Isso não é teu, está contigo. Tu apenas interpretou que era teu ou que era contra ti. Te movimenta dentro do útero da tua mãe. Te movimenta, sente esse lugar. E diz internamente que é necessário passar por esse processo para vir à vida. E é importante cada um de nós sabermos, cada uma de nós, que nós temos muito medo de nascer, mas que nós estamos aqui e nós conseguimos. E que nós escolhemos seguir com o amor e a vida. E nós pedimos agora que todo o desconforto da gestação seja curado na origem com muito amor e consciência. Respirem nesse momento, liberem, sintam o corpo, movimentem o corpo de vocês. Eu me liberto, eu me libero. Eu devolvo todo esse desconforto para que seja curado na origem, com muito amor e consciência. Respirem. Aqui e agora é seguro. Eu consegui. Nós conseguimos, meus queridos pais, e tudo foi como tinha que ser. Porque o equilíbrio do todo sempre é em primeiro lugar. Percebam como vocês se sentem, sem julgamento, sem culpas. Imagina da tua forma. Relaxa. E aos poucos tu vem movimentando o teu corpo, vem voltando, trazendo atenção por aqui e agora. E abra os olhos quando conseguir. Respira. E agora deixem vir memórias, sonhos, percepções, dor de cabeça, vontade de ir no banheiro, qualquer situação, gente, faz parte. Se tiverem dúvidas, conversem, mandem no Instagram, mandem no Facebook. Não esqueçam de comentar nossa senha, tá? Eu vou deixar vocês nessa energia, tá? E sempre falem para vocês internamente que aqui e agora tu estás segura, aqui e agora eu estou segura, eu consegui, eu estou aqui. Toda e qualquer memória da minha pré-concepção, da minha gestação, dos meus antepassados, não é meu, está comigo. Mas eu fico com o que é meu. Tá bom, gente? Eu acho que por hoje é isso. Já mais do que passamos da hora, mas tá tudo certo, tudo é como tem que ser, tudo foi como tinha que ser. E eu tô bem feliz de estar aqui com vocês estarem aqui comigo, tá? Um grande beijo. Eu honro cada uma de vocês, cada um de vocês, eu vejo vocês, eu reconheço vocês, vocês fazem parte desse movimento. E eu amo cada um e cada uma, mesmo os que eu não conheço. Eu sinto a energia de cada pessoa que tá comigo, tá bom? Um beijo enorme